Olá, amigos da TV 10, está no ar mais um programa Assis na TV. Hoje, com muito prazer, recebo três ilustres figuras da nossa cidade. Estaremos falando sobre a atual situação dos bancários, né? Todos sabem das reivindicações, das mudanças, enfim. E hoje eu trouxe aqui alguns especialistas no assunto. Eu começo agradecendo a presença do Dr. Carlos Pinheiro. Muito obrigado, o senhor é presidente da OAB da cidade de Assis e de toda a região. Muito obrigado pela sua participação. Quem agradece sou eu, porque foi muito feliz esse convite para poder aqui estar e falarmos um pouco sobre a vida dos bancários, sobre a situação que vive, aflitiva que vivem os bancários. Eu fico feliz representando a entidade que represento, que é a OAB, que é a entidade que busca sempre defender a cidadania, estar aqui junto com o presidente do Sindicato dos Bancários, junto com a diretora da Federação dos Bancários, podermos discutir assunto tão importante que é a situação dos bancários na atual conjuntura nacional. Muito bem, agradeço também, ela já esteve conosco algumas vezes, a Madalena Nisoli, que é diretora executiva da Federação dos Bancários do Estado de São Paulo, ou seja, uma figura representativa estadual, e que é diretora do Sindicato dos Bancários de Assis. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigada, Zé. É um prazer também estar aqui novamente, né? Poder estar falando um pouquinho da realidade do bancário, dos nossos bancários no Brasil todo, e estar debatendo, colocando para as pessoas quão é difícil o trabalho de ser bancário hoje, né? Onde numa pesquisa nacional apresenta 40% dos bancários usando remédio, tarja preta, ou passando por problemas psiquiátricos, eles não tratando para não se afastar, para poder cumprir suas metas e ganhar o seu salário, né? Bom, eu agradeço também Hélio Paiva Matos, que é diretor do Sindicato dos Bancários de Assis, uma figura que não se cansa na luta, né? Não só, aí nesse caso não só dos bancários, mas também em várias ações sociais do município de Assis, portanto já esteve várias vezes conosco. Elinho, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Obrigado a você, Zé Luiz, pela oportunidade. Nós que estamos agora em campanha salarial, setembro é o mês do nosso dissídio, e nós estamos preparando as atividades, mobilizando os bancários, para cobrar dos banqueiros que tanto exploram os trabalhadores e a sociedade aquilo que eles nos devem, né? A contratação de mais bancários para atender melhor a população. Isso pode diminuir também a carga de trabalho em cima dos companheiros que lá estão no dia a dia. E é um prazer estar aqui para a gente fazer um bom debate e mostrar para a sociedade por que é que o bancário sempre cobra dos banqueiros a dívida que ele deve para a sociedade e para os trabalhadores. Bom, eu vou fazer meu papel aqui exatamente de mediador, ou digamos assim, apenas de apresentador, mas eu quero começar esse nosso debate falando sobre o que eu venho conversando com vocês quando de outras visitas aqui. Já há algum tempo, quando se falava em greve dos bancários, a imagem que a população ficava, poxa vida, o que esses caras tanto estão querendo, estão reivindicando, por que é que vão parar, vão atrapalhar? E hoje eu percebo que as pessoas têm assimilado, né, as reivindicações, têm percebido, talvez por vocês estarem utilizando muito bem a mídia também, mostrando quais são essas reivindicações, mostrando que os prejuízos estão acabando vindo para aquele que é o correntista. Ou seja, falta de pessoal para atender, falta daquele atendimento personalizado, enfim. Esse é eu tenho certeza, uma das principais, e o tempo que se fica numa fila, porque poucos funcionários estão atendendo. A pergunta começa, não pode ser outra. Com tanto lucro dos bancos, por que é que vocês ainda têm esse tipo de problema? Por que é que as conquistas são tão difíceis, Elinho? Vou começar por você. Olha, Zé Luiz, infelizmente, os bancos, a gente costuma dizer que eles pensam com o cofre, né? Eles não pensam com o coração, eles não pensam, né, no social, eles não cumprem o papel que quando o Banco Central ele concede uma concessão para uma instituição financeira, ela tem um compromisso social de financiar o desenvolvimento regional, de financiar a economia da região, da nossa cidade, o comércio, mas infelizmente hoje a gente não vê nada disso. A gente só vê bancários sendo explorados, clientes sendo jogado em filas intermináveis, tudo
pela ganância dos banqueiros que, no último semestre, vai apresentar os balanços agora com quase 30 bilhões de reais de lucro. Então, o nosso sindicato é um sindicato, conforme você estava dizendo, que costuma ter uma participação social, nos conselhos de participação popular, a gente está sempre na luta política, e a gente faz do nosso sindicato um sindicato cidadão, não um sindicato corporativo que fica somente olhando, né, para o salário do bancário. Nós queremos melhores condições de trabalho, nós queremos melhor atendimento para a população, enfim, nós estamos e não damos moleza para os banqueiros. Os banqueiros têm que justificar perante a sociedade porque que eles têm essa concessão de desenvolver a região, atender bem a população, e cada vez ele abandona mais os bancários e a população. Antes de eu falar com a Madalena, deixa eu procurar ajuda aqui, porque eu também já disse isso várias vezes, que eu acho que a OAB é um instrumento essencial para o país todo. Porque tudo que se consegue, né, de melhorias, tem que ter o respeito à lei, tem que ter a procura pela lei, e aí entra o processo todo que os advogados aqui realizam. E a OAB, com a força que tem feito isso em vários segmentos. Não dá para melhorar? O que é que a OAB pode fazer para tentar ajudar essa situação? Pois infelizmente, um dos setores que não visam o interesse da população e que buscam, sobretudo, sacrificar também a população, são os bancos, é o setor bancário. Certo. Veja você, quando o Hélio falou assim que nós temos que buscar a todo custo a defesa dos direitos do cidadão, dos bancários, nós também, em contrapartida, queremos a defesa do cidadão. E aí incluímos aí também o bancário que sofre o dia a dia do atendimento, o dia a dia de doenças profissionais, né? E tem que trabalhar, sob pena de perder o seu salário ou ser demitido. Nós vemos um único caminho, e é um caminho que nem os bancários querem, que é o caminho da greve, se me permite dizer, né? Esse é o caminho mais cruel, tanto para o bancário como para a população, mas é a única argumentação que o banqueiro entende, é essa revolta através da greve. Greve que vem na Constituição estabelecida no seu artigo 8º, no artigo 8º estabelece que aos sindicatos cabe a defesa dos trabalhadores em todos os setores. E o artigo 9º diz que o direito de greve é um direito constitucional, né? Então, eu entendo o seguinte, que se nós pudéssemos evitar a greve, nem o bancário quer essa greve, nem o bancário aceita a greve, porque a greve não lhe dá melhores condições. A greve é o único meio através do qual se reivindica melhores condições de salário e melhores condições de trabalho. E o banqueiro só entende essa linguagem, a linguagem da greve, onde aí ele senta e conversa, e às vezes ainda assim mesmo sai o bancário perdendo muito dinheiro. Doutor Carlos Pinheiro, ainda falando sobre os direitos, né? A gente sabe dos direitos trabalhistas dos bancários. É um trabalhador como outro qualquer. Igual. O assédio moral, essa história de tempo de trabalho, excesso de trabalho, cobrança, isso não deveria ser mais garantido pela própria Constituição? Já garante isso, mas não deveria ser mais respeitado? Como é que o senhor vê isso? Não, eu digo mais. Quando o cliente chega no banco, ele está na fila lá para fazer um depósito, né? O gerente é obrigado a pegar a funcionária mais bonita, né? E pedir para que ele saia da fila quando ele sabe que o cliente tem condições, para poder cumprir suas metas. É verdade, eu estou dizendo, pode dar risada, mas é a verdade. O gerente tem metas a cumprir, se ele não cumprir as metas, ele pode ser demitido. Isso é complicadíssimo, isso é lamentável que ocorra nos dias de hoje. Isso é o verdadeiro trabalho escravo, esse é o verdadeiro trabalho contra os direitos do cidadão e do bancário, principalmente. Certo. Madalena, bom, ano a ano, vocês têm realizado aí ações, né? As assembleias acontecem, a negociação com os bancos acontece. Agora, quais são os instrumentos que estão sendo utilizados na campanha deste ano? A gente sabe que vocês têm que ir conta-gotas, né? Passo a passo. Todo ano procurando algo para que melhore a condição. O que é que esse ano está sendo feito? Olha, esse ano tivemos 4 rodadas de negociação. Nem todas elas os banqueiros disseram não em todos os pontos. E por último, Zé,
por incrível que pareça, é deixado a questão salarial, porque primeiro foi discutido saúde, condições de trabalho, a questão das metas, né? E só eles não querem discutir isso. Foi colocado na mesa e não, e apresentaram uma proposta que não significa nada perto, quando o Hélio disse, do lucro dos bancos, são 5 maiores bancos que tiveram esse lucro no primeiro semestre, de quase 30 bilhões, né? E apresentaram 6,1, que nem é a inflação do período da nossa database, que é 1º de setembro. Então, através dessas reivindicações, dessas negociações de não, para chegar até aí, né? Não é do nada que é feita a nossa Assembleia, e esse ano foi muito bem representada, muitos bancários de todos os bancos, e rejeitou essa proposta indecente, né? Que hoje o bancário, ele não é só bancário, ele tem que ser ótimo vendedor, né? Para poder estar no banco. Certo. Então, é isso, 6,1, e não querem discutir mais nada. E nosso comando não aceitou, foi rejeitado na Assembleia, porque não é só isso que nós queremos, é a população bem atendida, o respeito, a saúde, está olhando também para a saúde das pessoas que estão lá, dando lucro exorbitante para eles. Entendi. Bom, eu vou fazer uma outra colocação aqui, que quando começam as greves, como qualquer outro assunto, a mídia, a grande mídia, né, ela vai buscar o dia a dia do que está acontecendo. E eu tenho acompanhado, e muitas vezes cita-se o seguinte, que os bancos estão, entre aspas, gostando da greve, porque eles tentam implantar, né, a utilização cada vez maior de internet, caixas eletrônicos, enfim, que não necessitam, teoricamente, de tantos funcionários. Elinho, e aí? Isso realmente acontece? Vocês veem dessa forma também? Quer dizer, parece que eles deixam chegar a greve para testar a população, se a população sabe e acostuma-se a utilizar isso? Zé Luiz, primeiro, antes de responder a sua pergunta, né, dizer assim que é um prazer muito grande, né, tá podendo ter a oportunidade de estar fazendo esse debate aqui com o presidente da UAB, porque nós entendemos que a UAB realmente ela tem assim uma visibilidade muito grande, né, da sociedade. Todo mundo que tem necessidade de procurar o apoio para uma grande causa, uma causa justa, procura sempre a UAB. Então, é uma honra, Dr. Carlos Pinheiro, estar aqui fazendo esse debate, né, com pessoas assim de um nível tão alto assim e tão representativo, né, como outras categorias também que a gente tem procurado. Certo. Agora, dói no banqueiro. Dói no banqueiro porque mesmo eles gastando bilhões e bilhões de reais todos os anos para melhorar a imagem, quando a gente parte para o movimento de greve, que eu quero deixar claro para a população que é o último recurso, a gente negocia. Nós estamos, se tinha perguntado para a Madalena, eu vou dizer para você, nós estamos desde março. Nós fizemos uma conferência regional, nós fizemos um encontro regional, depois foi estadual, fizemos uma consulta nacional com os bancários, quais são as dificuldades que o bancário encontra, e até que aconteceu o encontro nacional dos bancários, que nós aprovamos ali mais de 1.000 bancários do país, delegados de todos os cantos do país, aprovamos aquela minuta e fomos entregar lá na FENABAN. Então, a gente vai no dia a dia do banqueiro, porque essa imagem eles não conseguem melhorar, porque é uma classe odiada pela sociedade, porque explora do mais pobre ao mais rico. Todo mundo que entra no banco entra para deixar um pouco do seu suor, um pouco do que você tem, deixar nos bancos, porque eles cobram juros altíssimos, o spread é muito alto, no Brasil é muito alto, é um dos maiores do mundo. A obrigação, conforme o Dr. Carlos falou, na questão das metas, ela vem para o regional, do regional vem para o gerente, do gerente acaba estourando ali no caixa, no funcionário, entendeu?
E são metas muitas vezes impossíveis. Você pega, por exemplo, nós representamos os bancários de Borá, de Cruzália, de Platina, que são cidades pequenas. Como é que você vai enfiar um monte de cartão nos clientes numa cidade pequena que não tem uma grande clientela, um grande poder aquisitivo, só se for venda casada, que é crime, entendeu? Então, isso vai deixando as pessoas atormentadas, vai deixando as pessoas adoecendo, conforme a Madalena falou, o tempo todo. E a gente tem exemplos, nós temos exemplos. Por exemplo, tem uma companheira nossa que está em tratamento e está afastada, que ela é obrigada a tomar 14 medicamentos de tarja preta diariamente, entendeu? Depois que o banco utilizou toda a força dela, então isso não vale ainda como um merecimento da parte dela. Ainda o banco descomissiona a funcionária ou funcionário, entendeu? Então é uma imagem muito ruim que o banqueiro tem. Agora, as ferramentas cada dia mais, agora eles estão vindo porque eles querem terceirizar. Nos Estados Unidos existe um banco que ele trabalha com nenhum bancário. A legislação não permite, e nós estamos atentos para que isso não aconteça. Porque se você tem uma pessoa terceirizada te atendendo, como é que você vai controlar o sigilo bancário, compromisso? Quando a gente entra no banco, nós assinamos um termo que a gente tem a responsabilidade da guarda do sigilo bancário da movimentação de suas contas. E como é que faz isso na lotérica, no supermercado, no boteco, na padaria? Entendeu? Então, essa questão também, a sociedade tem que ter um olhar para isso, porque nós queremos fazer as nossas transações bancárias, nossas operações bancárias, ali atendido por um bancário, né? Assistido por um bancário, orientado por um bancário, porque a máquina não orienta, entendeu? O sujeito que está lá no açougue vendendo a carne, ele não tem condições de me orientar como eu vou fazer uma aplicação, como eu vou tomar um empréstimo, como eu vou calcular um spread, uns juros, entendeu? Então, mesmo assim, eu acho que abala muito a imagem dos banqueiros, mesmo com todos os recursos de autoatendimento, de net banking, internet, agora telefone também, eles estão querendo criar. Enfim, o banqueiro, o que ele quer? Que nós que colocamos o nosso dinheiro lá, nós que somos seus clientes, trabalhamos para ele e ele só recebe o lucro. Entendi. Dr. Carlos Pinheiro, nós estamos falando aí primeiro de direitos dos bancários, dos trabalhistas, mas também temos que falar, e o senhor já citou isso, em relação aos direitos do consumidor. Exato. A OAB tem muitos casos, muitas solicitações, pedidos de ajuda para aquela pessoa que passa do horário, para aquela pessoa que tem um juro extorsivo, para aquela pessoa que se sente prejudicada. É muito procurado? Nós temos uma comissão de defesa dos direitos do consumidor. Certo. E essa comissão tem sido procurada diariamente por pessoas que são mal atendidas nos bancos, não apenas nos bancos, mas os bancos principalmente, e que vê os seus direitos, por exemplo, o direito à fila, por exemplo. Tá. Né? Há uma lei que é obrigatório o atendimento até 15 minutos, mas eles não respeitam essa lei, não respeitam esse atendimento. O direito do idoso, o direito do deficiente, o direito da gestante, isso nada é respeitado pelos bancos. Até porque o próprio bancário que está lá, ele está muito preocupado em tratar da LER, né, que é comum no bancário, né, tratar de outras doenças, e essa preocupação é muito grande, até porque ele sobrevive, né, ele não vive adequadamente, mas está hoje sobrevivendo. E o que eu fico mais lamento, e fico a lamentar, é o seguinte: eu vi outro dia, estava fazendo uma defesa de um cliente, numa ação do banco contra ele, o empréstimo era de 55 mil reais, transformou-se em 196 mil reais, quando o banco entrou com a ação. Aí eu fui verificar as condições do contrato, tinha juros que na inadimplência ia até 19,5%, né? O juro do cartão de crédito, por exemplo, é um juro abusivo, absurdo, né? É um verdadeiro saque e quem não assina não tem no bolso do contribuinte. E o pior de tudo, que às vezes você é obrigado e assina mesmo, né? Assina aquelas letrinhas pequenininhas, isso já é orientação dos banqueiros, né?
assina com aquelas letrinhas pequenininhas, não vê bem aquelas cláusulas abusivas que tem. Certo. E as cláusulas abusivas elas sempre favorecem o banco, evidentemente. Madalena, vocês estão utilizando nessa campanha, eu até vou pedir para que enquanto você vai falando sobre isso, e o Elinho também, um vídeo que está na internet, que a gente vai exibi-lo agora, que é o teatro que vocês acabaram, eu achei de uma forma muito criativa, levando até as agências, que aí os clientes que lá estão naquele momento, o Dr. Carlos Pinheiro também pôde assistir, saber de uma forma informal dos problemas dos bancários, né? Eu queria que você falasse sobre esse vídeo, qual o objetivo que vocês têm em relação a ele, e a gente vai passando umas imagens conforme você for falando, e no final do Assis na TV nós vamos passá-lo na íntegra para que as pessoas possam ver. Então, esse grupo de teatro, muito bom por sinal, ele conseguiu passar assim, de forma lúdica a verdadeira situação do bancário hoje, que é uma situação de estresse, de doenças mesmo mentais, onde ele mostra o tempo todo a cobrança, né? E hoje cobrança por metas em banco não é 100%. Você não tem que fazer 100% da sua meta, chega a 300%. Nós temos documentos lá onde a regional cobrava uma meta de 300% dos bancários. Então foi uma ideia que tivemos lá e foi muito bem aceita pelos bancários, pelos clientes, e mostra assim de uma forma, é uma realidade do bancário hoje, né? Tomando remédio, correndo atrás, as metas são cobradas por celular, não tem hora. O vídeo mostra isso, não tem hora para ser cobrada essas metas, né? Você pode estar na sua casa. Então é bem interessante. Então, como vai passar, vocês vão transmitir e vai dar para perceber bem como está o bancário hoje. Aline, nós temos... primeiro eu queria que você falasse sobre essa folha bancária, que é do jornal, é um jornal dos sindicatos bancários de Assis e região, que é essa daqui, né? Que aqui se coloca desde algumas ações, como também algumas atividades que vocês realizaram, não é isso? Sim, Zé Luiz, a nossa campanha, ela não é uma campanha regional, ela é uma campanha nacional. E esta mídia, né, vem para a luta, você também, e diversas outras frases. Então foi feito, a gente contratou uma agência, né, em São Paulo, e essa agência produziu essa mídia e nós aprovamos naquele encontro que eu disse que reúne bancários do Brasil inteiro. Certo. Então a gente vem trabalhando com essa mídia para fixar, né, para a sociedade onde é que nós somos explorados, né, convidando a sociedade a prestar atenção de por que é que a gente é revoltado contra o banqueiro. Por isso que a gente produziu essa peça teatral. O grupo é daqui? Que você está mostrando, é o grupo daqui de pessoas importantes, funcionários do fórum. Eles têm um grupo teatral, acho que chama Matulão, e eles ficam ali naqueles projetos na Casa da Cultura, na Casa da Cultura não, do Galpão Cultural, e eles são quase que profissionais mesmo, entendeu? Assim, eles fazem por esporte, mas eles criam. Então a gente passa os temas para eles desenvolveram ali o texto, apresentaram para a gente, foi aprovado e nós apresentamos em todas as agências. Ali você tem, desde do primeiro estágio, né, de exploração do bancário, do cliente, quando ele chega, que ele tem que passar um código de barra numa máquina lá fora. Como é que ele consegue? Tem 100 números o código de barra e você, né, fica ali digitando, perde o tempo. Se não tem a sorte de... Cai o sistema, entendeu? Se você, nem todos têm a leitura ótica, você tem que lançar, e tem a questão da doença ocupacional, que ele também retrata muito bem esse dia a dia do bancário, enfim, ficou uma peça assim que está servindo até como modelo para outras regiões de como é a realidade do bancário lá dentro hoje. E fora isso, nós temos outras campanhas também que nós vamos agora ao longo dos próximos dias
E depois da campanha também, que a gente fechar o acordo, nós vamos continuar divulgando. Tipo assim, o número do 0800 do Banco Central, porque cada vez que uma agência recebe uma reclamação registrada e aceita pelo Banco Central, esse banco paga caro por isso, entendeu? Ele entra num ranking lá, ele é autuado, às vezes funciona muito. Então, todas as agências têm uma tabela de preços lá na parede que o cliente paga. É só ele olhar embaixo, lá está pequenininho, mas dá para copiar. É 0800 e tem o número lá, devia ter trazido. Vamos fazer uma campanha também para que essa lei das filas, né, a gente distribuindo o número do PROCON, 0800 do PROCON também, para que ele seja acionado. Por quê? Porque, veja bem, você paga caro para o banco e depois você tem que ficar naquelas filas o tempo todo. Então nós vamos desenvolver uma campanha também junto com o PROCON, convidando o PROCON para a gente apertar os bancos nesse sentido. Enfim, nós estamos sempre atentos. E às vezes as pessoas falam, mas lá no sindicato é muito trabalho para vocês no período da greve. Não, nós trabalhamos o ano inteiro, porque nós trabalhamos, como diz, como um sindicato cidadão. E os banqueiros, eles trazem problemas para os bancários, para a população, para os clientes o ano todo, entendeu? Então, até brinquei outro dia com o Dr. Carlos Pinheiro, né? Eu fui numa reunião com ele lá na UAB e era uma fila de pessoas que só traziam problemas, entendeu? E lá no sindicato não é diferente. Todo dia nós temos lá bancário explorado, bancário que foi assediado moralmente, que adoeceu, entendeu? E os bancos não cumprem a lei mesmo. Por isso que é muito importante aqui a presença da UAB, né, para a gente reforçar que a lei existe e ela tem que ser cumprida. E o sindicato tem que acionar os órgãos, né, que competem aí. É para isso que existe o sindicato, né? É defesa dos trabalhadores, né? Nós temos tido um problema muito grande com o Banco do Brasil hoje. O Banco do Brasil é um banco público, mas que hoje tem envergonhado a gente. Porque eles querem tomar a representatividade dos trabalhadores, que existe a Federação dos Bancos, a Confederação dos Bancos, entendeu? Como existe a Federação dos Bancários, a Confederação, a estrutura é a mesma. O Banco do Brasil tem tentado ser o interlocutor dos trabalhadores, fazer a relação direta, sem passar pelos trabalhadores, pela representação dos trabalhadores. Nunca houve isso dentro do Banco do Brasil e agora nós estamos com um ano muito difícil com o Banco do Brasil, que tem na sua diretoria assim, pessoas autoritárias, né, que estão se colocando como representante dos trabalhadores, querendo fazer um canal direto, entendeu? Dizendo, propagandeando que o Banco do Brasil é o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Já foi um dia, hoje não. Dr. Carlos Pinheiro, antes da gente fazer a rodada final, eu queria, a gente citou aqui sobre as filas, reclamações, e eu me lembro muito bem que por diversas vezes, aqui mesmo no meu programa, além de imagens, representantes da OAB, do PROCON, a gente fez uma campanha para que isso fosse respeitado. Ou seja, com mais frequência a gente está falando do problema. E o que eu percebi, a impressão que a gente tem, é que para os bancos fica muito mais barato pagar lá uma multa, pagar de vez em quando um problema, do que fazer a máquina funcionar da forma que seria. É isso mesmo. Quer dizer, eu prefiro pagar a multa do PROCON que vem lá pela prefeitura, pelo PROCON, do que colocar mais funcionários. É verdade que enquanto isso ele está lá com a sua conta, a conta do banco, né, da instituição, volumando lá os 26 a 30 bilhões de todos os bancos reunidos, né, os 5 maiores bancos, né, 26 bilhões e deve atingir a meta de 30 bilhões de lucro. Quem tem um lucro desse não tem medo de gastar, né? Então paga uma multazinha, mas não conserta o problema. E ela desconta isso em cima dos funcionários, dos trabalhadores. E eles jogam com o poder que tem, porque eu me lembro perfeitamente que durante houve inclusive uma certa pressão que, se chegando a determinado ponto, até a própria, digamos aí, eu não sei qual termo que é utilizado, a concessão do banco, ele poderia perder aqui no município de Assis.
Quer dizer, são multas progressivas e depois pode chegar a cassação, digamos assim, da agência, não sei o termo jurídico disso. Mas pelo que eu percebi, eu acho que as pessoas, eles confiaram muito mais no poder que eles têm de não chegar a esse ponto porque não negociaram. É exatamente isso. O banco, com o dinheiro que tem, com o dinheiro que ganha, em cima da população, em cima dos trabalhadores bancários, né, ele não tem medo de nada. Aliás, o banco é um dos setores que mais ganha dinheiro nesse país, né? Bom, doutor Carlos Pinheiro, eu queria que o senhor fechasse essa rodada, porque eu tenho certeza que o convite que veio para esse programa é exatamente para mostrar a força da OAB, né, apoiando aí essas ações, enxergando os problemas e, como sempre, de uma forma social, tentando ajudar. Então, eu queria que o senhor fechasse essa rodada falando exatamente sobre isso. Eu devo mencionar, eu sempre tenho um costume de mencionar um dos mandamentos do advogado. Um dos mandamentos do advogado diz o seguinte: o nosso dever é lutar pelo direito. Quando nós encontramos o direito em conflito com a justiça, precisamos lutar a favor da justiça. E aqui não pode ser diferente. Evidentemente que, se nós estamos aqui defendendo uma causa dos bancários, nós estamos, na verdade, defendendo a causa do cidadão assisense, ou do Estado de São Paulo, ou brasileiro. Por quê? Porque é o cidadão que sofre as consequências. Eu dizia no começo, que a população não quer greve, os bancários muito menos, porque podem perder com isso. Seria muito mais interessante se, na mesa de negociação, pudesse isso ser resolvido. Então, eu quero deixar bem claro que a OAB está à disposição dos sindicatos bancários, está à disposição da população, para atender a todas as reivindicações que visem, sobretudo, os direitos constitucionais de cada cidadão e principalmente dos sindicatos. Quero agradecer sua presença no programa de hoje, desde já e ao vivo, convidá-lo para participar de um programa apenas falando de OAB, porque eu sei que são várias atividades, sei que há uma programação anual e eu quero convidá-lo para vir em outra oportunidade. Vamos falar assim, inclusive se me permite, claro. Nós lançamos essa semana o OAB Concilia. O OAB Concilia visa, sobretudo, decidir as causas de menor complexidade. Então nós vamos fazer conciliação na OAB, fizemos um acordo com o Poder Judiciário, onde as conciliações ali resolvidas, encaminhadas para o fórum em 24 horas, teremos a solução do problema com tudo resolvido, inclusive com averbações, mandados e tudo. Então é muito interessante, que a população precisa conhecer. Tá certo. Obrigado, quem agradece sou eu. Obrigado. Madalena, muito obrigado pela sua participação, queria que você deixasse as considerações finais aí. Eu vou ratificar que a Madalena, ela é secretária executiva da Federação dos Bancários em todo o estado de São Paulo. Ela tem ido muito a São Paulo, ficado em São Paulo, e é uma representação extremamente importante, porque o sindicato de Assis está mostrando a sua força. Ou seja, os sindicatos bancários têm uma representatividade regional muito forte, tanto que a gente tem visto aqui várias presenças de deputados, figuras ilustres, representantes do Banco do Brasil já estiveram aqui. Então, mais uma vez eu quero te parabenizar pela sua força perante a federação e a todos os bancários. E, por favor, suas considerações. Afinal de contas, como diz aqui, né? Vem para a luta também, né? Vocês com toda certeza terão uma tarefa difícil que começa na quinta-feira. Eu que agradeço, Zé, mais essa oportunidade de estar aqui colocando, né, os problemas dos bancários e o apoio. Agradeço também o apoio do Dr. Carlos Pinheiro aí na nossa luta, e pedir aí para a população que caso aconteça a greve, se os banqueiros não forem dignos de chamar para uma negociação, né, e apresentar uma proposta que cuide da saúde dos trabalhadores, da vida do trabalhador bancário, em último recurso vai ser a greve, que já foi aprovada, né, a partir do dia 19, que a gente possa estar de uma forma assim, contando como que eu vou dizer, sumiu a palavra, o apoio, porque ninguém quer fazer greve mesmo, é o último recurso que infelizmente todos os anos os sindicatos, os bancários têm que passar para poder mostrar para os banqueiros que tem força, para expor eles na mídia, a vergonha que eles fazem aí com a população, e o último recurso é a greve. Então, contar com o apoio deles também. Muito obrigado, desculpa aí. Obrigado pela sua participação. Elinho.
Eu sei que, além de tudo, você atua de forma bastante efetiva nesses movimentos, tanto na negociação, na preparação, você vai às ruas, você vai aos bancos, e eu já vou mais uma vez dizer aqui ao telespectador que a visão que se tem hoje das greves não é a mesma que nós tínhamos há anos atrás, por talvez falta de conhecimento do que estava sendo buscado como reivindicações aí importantes. Eu quero que você deixe aí suas últimas palavras no programa de hoje, mas principalmente espero que vocês tenham força para continuar nessa luta, nessas reivindicações, e que a população esteja também ajudando de alguma forma para que as coisas melhorem, né? Que não fique o lucro só para os bancos, que a gente tenha algum tipo de reconhecimento também. Então, Zé Luiz, hoje nós vivemos um outro momento, né? Porque nós tivemos um período muito difícil no Brasil, né? Um estado de exceção, de autoritarismo, e hoje você vê a população na rua, reivindicando, protestando. Hoje é um outro momento. Então, nós queremos também até aproveitar esse momento, para a gente também denunciar com muita força essa exploração dos banqueiros perante os trabalhadores e a sociedade. Mas isso a gente não faz sozinho, a gente faz com o apoio da população, com o apoio da UAB, que está aqui junto com a gente faz com o apoio do Sindicato dos Comerciários aqui de Assis, dos trabalhadores rurais aqui de Assis, do Sindicato dos Professores, dos municipais. Nós temos reunido diversas frentes de trabalhadores para que a gente faça um movimento conjunto, né? E como nós temos o direito de reivindicar aí as nossas demandas, então a gente tenta juntar aí um grupo de apoiadores cada vez mais forte, e para tentar mostrar para a população que nós não somos inimigos da população, porque acho que até nós devemos ser olhados assim como amigos, porque a partir do momento que a gente não está permitindo você entrar num banco, nós não estamos permitindo que você seja explorado, entendeu? E que é isso, porque a gente vai lá, paga caro, fica em filas intermináveis e levanta para ser explorado pelo banco. Infelizmente, é a nossa categoria, são os nossos patrões, mas são com certeza os piores patrões do Brasil, entendeu? Então, agradecer aqui a TV10 novamente por essa oportunidade da gente dialogar e mostrar para a população que nós a gente não gosta da ferramenta, mas ela existe, e nós estamos a fim de lutar contra os banqueiros. E se for necessário, nós estaremos indo à greve, porque é um direito constitucional, conforme diz o presidente da UAB, e nós vamos exercer esse direito. Os banqueiros têm que pagar o que ele deve para a sociedade e para os bancários. Obrigado, Elinho, obrigado, Madalena, Dr. Carlos Pinheiro, obrigado a todos. E a você que está acompanhando conosco mais um programa Assis na TV, um grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estaremos de volta amanhã com mais um programa. Até lá!